admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. É bem melhor. Amém. Glória a Deus. Eu acho que é bom, né? Acender a luz. Boa noite, queridos. Vocês estão bem, não? Glória a Deus, glória a Deus. Parece que está meio alto aqui para mim. Sempre aqui no retorno eu fico... Mas... Aí você vê aí, viu, Guilherme? Quantos estão animados aí? Diga amém, Jesus. Vocês estão felizes, não? Amém. Glória a Deus, porque você está aqui, amém? Que maravilha, né? Nós hoje tivemos 2 cultos mais atípicos, né? De nós podermos perceber quando Jesus fala da necessidade de nós nos tornarmos como as crianças, né? A gente percebe que não é o talento, a capacitação, mas é a pureza de coração. Amém? Em todo tempo, Deus está olhando para o nosso coração. Na verdade, o mundo espiritual, ele sonda o nosso coração. Os desejos, as intenções do nosso coração. Então eu queria saber como que está o seu coração em relação a você mesmo, em relação à vida, em relação ao seu relacionamento com Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, eu quero estar orando para que você esteja com o coração aberto como uma terra fértil, para receber a preciosa semente. Jesus, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim o homem viverá. O homem não vive daquilo que come para saciar o seu ventre, mas ele vive pela palavra de Deus. Se você entender isso, aliás, se você entender isso, esse versículo simples da Bíblia, você vai sair daqui hoje muito mais fortalecido em Deus, no seu ser, no seu homem interior. O homem não vive daquilo que entra pela boca.
mas por aquilo que entra no seu coração. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Nisto o homem viverá. Então, como diz Jesus, né? A minha palavra, ela é comida. A minha palavra é bebida. Queridos, em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela dá vida ao seu homem interior, ao seu verdadeiro eu. Amém, gente? Amém. Pastor Nélson, pode ficar à vontade, viu? Eu não é que eu não quero, não. Se eu quiser sentar perto do João ali, o João está numa exceção ali. Na verdade, como pastor, eu prefiro que na hora da pregação, sobretudo, só a palavra seja o som que encontra lugar nos teus ouvidos e no seu coração para você ouvir. Às vezes a pessoa fica meio distraída num som e às vezes perde a semente de germinar dentro, ou seja, da revelação, da intenção do coração de Deus, pelo qual Deus libera essa palavra para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa intenção maior e o nosso foco e a nossa diligência aqui tem sido no sentido de trazer a iluminação do entendimento de todos que entram por aquela porta, de saber 3 coisas que você precisa trabalhar isto em você. Você precisa trabalhar esta convicção. Escuta, ouve. A convicção de identidade. A convicção de natureza. E a convicção de propósito. Convicção de identidade. Quem é você? No mundo natural, se você chegar num certo ambiente, alguém perguntar, quem é você? Aí você vai dizer, eu sou Carlos Roberto Elídio. O número da minha identidade é 346-650-996-34. Eu moro na rua Dovilho Tacone, 110, no apartamento 41. Eu sou marido da Sinara Gianine Ferreira Elídio. CPF 666-541-226-15. Tá vendo? Tem que fazer uma média, né? Não pode perguntar muito que dia foi o nosso casamento e tal. Se perguntar isso para os homens, como diz o pastor Everton, dá ruim, né? Amém. Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu converso, ainda ontem eu conversava com o bispo, vosso pai, e a gente fala assim, a gente fica com a mente em Deus. Gente, você fica, a mente fica 1000 por hora, dia e noite, pensando no reino de Deus. Irmão, nós precisamos nos libertar da mentalidade de império, de escravo. Escravo de um império. Na tentativa de nós trabalharmos
na expectativa de conquistar alguma coisa, para que, quem sabe, a gente se torne alguém que ainda nós não somos ainda. Isso é uma mentalidade escrava, demoníaca, que Satanás plantou no ser humano desde o Éden. Nós não podemos trabalhar pelas nossas carências, mas nós precisamos trabalhar por convicção. Amém? Eu não faço o que faço para suprir uma carência, para que, quem sabe, eu me torne alguém que eu ainda não sou. Ou para que, quem sabe, eu seja aceito. Para que, quem sabe, eu seja visto. Mas eu trabalho por uma convicção. Nós não podemos trabalhar com uma mentalidade de escravo, mas a gente precisa trabalhar por uma revelação. Então, em nome de Jesus, por favor, o que eu falo aqui não são palavras. Eu falei isso, eu tenho falado isso, né, sempre, nas nossas reuniões de oração, nas nossas mesas, quando a gente se assenta. Eu falo muito para quem está me ouvindo. Não pense que eu estou falando, mais alguém que tem uma teoria e está falando porque decorou algumas palavras e está liberando ela. Não. Eu estou falando isso porque isso é o que nós temos vivido. Porque isso é que faz com que cada dia da minha vida eu seja mais fortalecido. É para que cada dia da minha vida eu esteja mais animado. Por anos e anos e anos, nós entramos no templo, ouvimos N pregações, mas quando a gente olha para dentro da gente mesmo, para buscar uma verdadeira identidade do ser, enquanto humano, aí começa um conflito, porque você precisa cavar bem fundo no conhecimento da palavra de Deus, porque ela nos ilumina para que a gente possa receber a revelação da nossa verdadeira identidade em Deus. Deixa eu dizer para você, irmão, nós seres humanos, nós somos muito feridos nas nossas emoções. Porque, infelizmente, nós geramos muitas expectativas em coisas e pessoas. E as coisas e as pessoas frustram as nossas expectativas. Então, nós ficamos magoados, ressentidos, nós ficamos amargos muitas vezes, porque ao invés de nós buscarmos uma perspectiva de Deus para quem nós somos, nós buscamos uma expectativa em outro, de nos encontrarmos por aquilo que alguém possa fazer para nós, na tentativa de suprir uma carência em nós que nunca será suprida. Não. Nós temos um exemplo na Bíblia daquela mulher lá no poço de Jacó, em João, no capítulo 4, que aquela mulher, um dia, Jesus andando com seus discípulos, e eles falam, vocês podem ir indo, que eu vou... Eles queriam ir buscar comida, e Jesus foi um pouco mais além, e ele parou num lugar chamado
poço de Jacó. E é lógico que ele sabia o que ele estava fazendo, não foi uma casualidade. Aí veio uma mulher tirar água. E aquela mulher, ela chega no poço, Jesus está ali e ele fala para ela: mulher, dá-me água para que eu beba. E ela então fala para ele: por que o senhor me pede água? Sabendo que eu sou samaritana. Os samaritanos, eles não faziam parte da religião judaica. Eles eram considerados gentios, considerado um povo que não tinha promessa. Aí Jesus então fala para ela: mulher, se você soubesse quem é este que te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva. Do seu interior fluiria um rio de águas, uma fonte a jorrar. Aí nunca mais você viria aqui buscar água. Aquela mulher falou assim: então me dê dessa água. Jesus falou para ela: então vai e chama o teu marido. Jesus, ele mostra, em primeiro lugar, o estilo de vida que nós estamos buscando viver, baseado numa sabedoria humana, que a Bíblia diz que ela é terrena, ela é animal e é diabólica. Olha para vocês verem. A sabedoria humana, ela é terrena, ela é daqui, ela é animal, ela é burra e ela é diabólica. Então nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. E em Colossenses, ele fala muito da diferença da sabedoria da terra e da sabedoria do alto. Então, veja bem, aquela mulher fala assim: mas eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: nisto disseste bem, porque você já teve 5. E esse que você está com ele não é seu marido. Será que Jesus estava levantando uma acusação, um julgamento para uma possível condenação daquela mulher? Não. Jesus, ele veio trazer luz. A iluminação do entendimento dela, para que ela não pudesse viver na dependência de alguém, mas viver pelos princípios da palavra de Deus. Aí ele disse para ela: nisto você disseste bem, porque você já teve 5 homens, e o que você mora com ele hoje não é seu marido. O que aquela mulher estava buscando, irmão? Quando eu vejo essa passagem, e eu faço muita ministração de quebra de maldição, e eu ouço cada história de vida, sobretudo de mulher. Eu com a minha esposa, a gente comenta: meu Deus, que mundo é esse que o diabo, né, ele transformou. Tanta rejeição, tanto abandono, tanto abuso, tanta maldade que se faz, e não é pessoas estranhas, é de pais, é maridos.
Nós, marido, precisamos ter muito temor de Deus para saber qual é o nosso papel, a nossa posição. Por isso que eu estou falando para vocês, o nosso alvo maior aqui é trazer vocês uma consciência de identidade. O homem como sacerdote, como protetor, como provedor, como aquele que protege a esposa, que protege os filhos, que instrui, que dá destino. A mulher como uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Uma mulher que ela é honrada na mesa e não na cama. As mulheres de hoje, elas, na tentativa de encontrar, sim, um homem, na verdade, não é, eu vou deixar bem claras as minhas palavras, não é um marido ou um homem, mas um macho. Ser macho e não ser homem é promíscuo. Qualquer animal macho tem um filho. Mas assumir a paternidade, a responsabilidade de um filho, precisa ser homem. Então nós vivemos um mundo como nós estamos vivendo, por causa de macho que não sabe ser homem. Ainda hoje eu falava para minha filha, ela está buscando um namoro de um irmão lá da Igreja Universal. Eu falei, minha filha, eu vou repetir para você o que eu já falei uma vez, falei hoje para ela. Eu só quero saber o quanto que ele é crente em Jesus, o quanto que ele ama a Deus. Eu quero saber se ele tem consciência já do papel dele como homem, como marido. E você também quer saber a tua consciência, se você sabe se essa pessoa é o homem que você quer ter para ser o pai dos seus filhos. Eu não brinco, irmão, porque o diabo não brinca. Eu não brinco, não. Então, veja bem, a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 31, da mulher virtuosa. Meu Deus, ela já levantou de manhã, preparou a sua mesa, já convidou os amigos, ela já preparou a roupa dos filhos, já cozeu. Uma mulher que é honrada na mesa por aquilo que ela é. Infelizmente, eu estou falando isso para que vocês como igreja tenham essa consciência e de falar isso lá fora, para as moças, que elas estão buscando um suprimento para a alma, sabe? Tentando ser honrada na cama, ser boa de cama, mas não é boa de mesa. Um homem que quer ser macho, mas não quer ser homem, não quer assumir responsabilidade. Quer ter filho, mas não é homem, não tem a humildade de ser responsável. De saber que ele tem um filho, ele tem responsabilidade por ele. Todas as minhas orações eu falo, Senhor, eu quero ser a voz do Senhor nesse altar. Eu não quero pregar uma conveniência para suprir uma carência. Você não pode viver tentando suprir a sua carência. Você tem que viver por convicção de quem você é. Seja homem, seja mulher. Amém, gente? Quando eu sei quem eu sou, é a partir da convicção de quem eu sou, é que eu determino o que eu vou fazer para cumprir o propósito da minha existência. Um outro erro que a igreja, infelizmente os pastores, propagou de uma forma errada, demoníaca, mentirosa, é que as pessoas têm que lutar para uma salvação futura. Eu tenho que andar, eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo, eu canto,
E muitas vezes eu até jejuo, eu juro. Na tentativa de não perder uma salvação, na compreensão de que a minha salvação é uma salvação futura, de que quem sabe, depois da minha morte natural, eu entro no reino eterno de Deus. Isso é demoníaco, é mentiroso. Jesus ele fala o tempo todo, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, numa busca desordenada, e muitas vezes nos tornamos hiperativos, fazendo um monte de coisa, na tentativa de ganhar a vida, nós perdemos a vida, porque não vivemos a vocação pelo qual nós somos chamados. Jesus disse que nós somos igreja. Ele diz, ficai em Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 8, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês ser-me-ão testemunha de quem eu sou. A igreja ela serve para ser testemunha de um reino inabalável, eterno, que ele não se manifestará após a nossa morte natural, num futuro, mas ele existe desde sempre. E o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, é nos libertar desse império das trevas. E nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Para que, enfim, nós possamos viver a nossa natureza, vocação e propósito. Então, a nossa vocação como igreja é sermos testemunha. Então, no livro de Efésios, olha para vocês verem. No livro de Efésios, Jesus, o Cristo, a divindade, em Jesus, a humanidade. Cristo, Jesus, é a fiel testemunha da revelação de Deus no mundo natural. Então, deixa eu fazer uma sequência lógica aqui para você do que eu quero falar. O nosso papel aqui é levar você, irmãos, a ser uma pessoa íntegra. Nós vimos nossas crianças aqui, amém? As nossas crianças, elas vão crescendo. A Bíblia fala que Jesus, ele foi crescendo em estatura e sabedoria. E aos 12 anos de idade, eles discutiam a respeito da Torá com os rabinos, com os doutores da lei. E naquela época, eles começavam a ficar indignados pela sabedoria dele. Então nós precisamos crescer na estatura, mas também crescer no conhecimento e na graça de Deus. Porque o homem não pode viver de pão, do que entra pela boca, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa é a convicção que nós precisamos ter, uma convicção de fé.
da nossa identidade como filho de Deus. Eu preciso ler um texto aqui, senão vocês não vão entender. Vamos abrir, eu ia abrir em Efésios, mas abre em João no capítulo 17. Amém? Glória a Deus. Eu fico orando, e eu oro, e eu medito, e eu fico desconfortado todos os dias, falando: Senhor, existe um caminho, existe um meio pelo qual as pessoas precisam ser verdadeiramente libertas desse império de mentira, de engano, das crenças do passado. Mas para viver uma fé legítima em Deus e em Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus. É as nossas crenças passadas é que faz oposição à fé. Então nós precisamos ser formatados. Por isso que Nicodemos, em João, esse doutor da lei, especialista na religião judaica, ele chega em Jesus e pergunta: mestre, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Olha para vocês verem, a mesma história daquela mulher no poço de Jacó, que Jesus apenas queria mostrar para ela: olha, você está entregando a sua vida, você está acreditando a sua vida na mão das pessoas. Você está acreditando, ou seja, você está dando a sua vida como crédito na vida dos outros. E tentando suprir uma sede legítima da tua alma, de viver quem em verdade você é, na perspectiva de Deus, e não no conhecimento da sabedoria humana, e não daquilo que os nossos pais transmitiram para nós. E a primeira coisa que Jesus fez é para que ela fosse verdadeira e reconhecesse o estilo de vida que ela vivia. Aí Jesus, então, quando ela fala para ele: eu não tenho marido, ele diz: você disse bem. Aí Jesus falou para ela, quando ele falou: vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus falou para ela: então vai e não peques mais. A Bíblia diz que ela largou ali os seus cântaros, suas vasilhas d'água, correu para a cidade e foi lá e disse: venham ver um homem que falou tudo a respeito da minha vida, mas ele me amou. Ele só abriu os olhos do meu entendimento para que eu saiba quem eu sou, para que eu não vivo acreditando a minha vida na mão de pessoas alheias, na tentativa de ser alguém que eu penso que não sou, porque na verdade os meus olhos não foram iluminados para que eu saiba pela palavra de Deus quem eu sou desde sempre em Deus e que precisa ser manifesto. É por isso que a palavra de Deus diz em Efésios que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra certeza é a chave do conceito legítimo, divino do que significa fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então a fé é a certeza de que eu vou viver quem eu já sou desde sempre em Deus. É uma convicção das coisas que não se veem, mas que ela vai se manifestar na nossa vida. Você pode não ser, mas você precisa crer na palavra de Deus.
para que você seja revelado. A pastora Carol, ela tem a certeza, ela espera com certeza a revelação do João. É nas coisas simples que Jesus nos ensina. A pastora Carol, ela está grávida, ela, o pastor Protásio, já preparou tudo e está contando os dias já, porque ela tem a certeza do que ela espera, ela tem uma convicção daquilo que não vê, que vai mais dia, menos dia, vai ser revelado para nós, o João. O agricultor, quando ele lança semente na certeza de que vai germinar e vai frutificar, na convicção daquilo que não se vê, mas lançou uma semente. Na convicção da manifestação e da revelação daquilo que vem como fruto de uma semeadura. Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso porque Deus está me dizendo, as pessoas precisam... Irmão, a minha esposa falou aqui na quinta-feira e tem falado, se tem dois, a Bíblia fala, se tiver dois no campo nos últimos dias, um será levado, outro será deixado. Se tiver dois numa casa, um será levado, outro será deixado. Se tiver dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Então, você está aqui hoje, você precisa ouvir essa palavra. Irmão, não dependa do seu esposo para ser quem você é, quem a Bíblia diz que você é, para viver o propósito e a vocação pelo qual você foi trazido da eternidade de Deus a essa terra, para viver quem você é, para que você se manifeste quem você é, para que você seja revelado para as pessoas ao seu redor, quem você é em Deus, e não dependa de ninguém, não dependa de pessoas nenhuma, não dependa de circunstância nenhuma, seja quem a Bíblia diz que você é. Pessoas vivem tristes, amarguradas. Lá no mundo as pessoas suicidam, porque alguém, o namorado largou. Aí começa a beber. Minha esposa me deixou. Aí começa a beber. Começa a virar um mendigo. Busca suicídio. Por quê? Porque não tem convicção de identidade, de ser. A Bíblia, ela veio para nos ensinar quem nós somos em Deus. Eu preciso de vocês, mas eu não dependo de vocês. Vocês precisam do pastor, mas vocês não dependem, vocês dependem de Deus. Vocês têm uma natureza de Deus para viver um plano de Deus, uma vontade de Deus. Deus nos vocacionou para sermos filhos, irmãos, família. Amém, gente? Aí aquele homem, Nicodemos, fala para Jesus: o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Irmãos, querido, entrar no reino de Deus, irmão, não é para que quando você morra aqui e você é salvo. O reino de Deus é desde sempre. Jesus falou para Nicodemos: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus é ser transformado pela renovação do entendimento, à medida que você lê e medita nessa palavra. Aí ele diz assim:
Em verdade, eu te digo que se você não nascer de novo, você não pode. Na verdade, ele diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala: mas como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala para ele: Nicodemos, você é mestre da lei, você é membro da Suprema Corte, você é um Alexandre de Moraes da vida. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus. Ou seja, se você não nascer da água e do Espírito, você nunca vai compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas naturais se discernem naturalmente. O homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. O vento sopra de onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, ele sopra. O homem espiritual é como o vento. Você precisa ser como o vento. Você não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Você tem que viver o que a palavra de Deus diz que você vive. Se você é compreendido ou não, é problema de quem não te compreende. O problema não é você. Ou você está aí carente da compreensão de alguém, para que quem sabe você é aceito como pessoa. Eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, Jesus disse. E vós sois a luz do mundo. Em tudo Jesus veio para ser exemplo de humanidade com uma natureza divina. Então ele transmitiu isso para nós. Ele iluminou o nosso entendimento para que nós sejamos como ele. A vocação da igreja e o caráter da vocação da igreja de ser testemunha de Deus, ele tem um caráter profético, da manifestação da glória de Deus em nós, e as pessoas verem Cristo em nós. Então a nossa vocação profética é de iluminar o entendimento das pessoas, para que elas nasçam de novo, e para que elas sejam transformadas e formadas à semelhança de Cristo. Isso não é palavras, história da carochinha, isso é palavra de Deus. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas essas palavras não passarão. Ela diz isso de nós, irmãos. É muito triste ver pessoas entrar na igreja toda semana, animadas pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e volta na semana que vem abatida. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela precisa ir brilhando, 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 brilhando. É como a luz da aurora. Deu meia-noite, o dia começa a amanhecer. Depois das 6 horas, você já começa a identificar muito bem, com clareza, tudo e todos. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora. Não adianta o ser humano buscar vida na terra dos mortos. Não adianta o ser humano buscar vida onde não tem vida. Lá fora tem o carro bonito, a casa bonita, a geladeira, o fogão, a televisão de plasma, o celular de 20 mil reais. Não tem vida. O ventre nunca diz basta. O olho nunca cansa de ver. Mas nós vivemos pela palavra de Deus. Irmão, eu busco viver isso, a minha casa busca viver isso. Nós vivemos pela palavra de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu vivo pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam.
A convicção das coisas que não se veem. Por que que a Bíblia diz isso, irmão? Porque isso é eternidade de Deus. Isso é reino de Deus. Isso é governo de Deus em nós. É Deus governando os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas atitudes, o que eu faço. Isso é reino, é governo de Deus, isso é eternidade. Porque quem entende isso sabe a certeza das coisas que se espera, porque ela já existe. Então Deus traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse. É assim que eu preciso viver. Eu não estou preocupado com o que comer, com o que beber, o que vestir. A Bíblia diz que essa preocupação é dos ímpios. Isso é próprio deles, mas filhos de Deus não vivem preocupados. Ocupado com a coisa que você não sabe nem se existe o amanhã. Amém, gente? Eu sempre preparo um texto aqui, mas nem li texto. Mas porque eu coloco a minha vida para que Deus fale para você o que você precisa ouvir. Deus está falando em nome de Jesus, tem misericórdia de ti mesmo. Vivam pela fé. O problema da igreja é ter uma dificuldade de compreender o que significa fé. Fé é a certeza. E você nunca vai ter certeza se você, irmão, se você não encontrar tempo para meditar na palavra de Deus. Aí toda mentira do diabo você assimila ela. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do teu vizinho, do teu namorado, do teu marido, dos teus filhos. Eu tenho uma convicção de fé. Eu estou focado em Deus. Na vontade soberana de Deus. Na boa, agradável e perfeita vontade dEle. Ela é boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida. O nosso problema é que nós nos rebelamos contra a nossa natureza e vocação de vida. Isso é pecado. Se Deus diz que nós somos filhos, se Deus diz que nós somos irmãos, se a palavra de Deus diz que há um só corpo e um só espírito, ou seja, oh Deus amado, vou ler aqui para você entender melhor. Eu vou ler João, que fica mais de melhor compreensão. João 17. Essa é a última oração pelos seus discípulos antes dele ir para a cruz. Como homem. Se eu tivesse muito dinheiro, eu queria fazer um evento num estádio para levar os homens. Vocês não têm nada o que fazer? Eu vou pagar R$50 por hora, 2 horinhas para vocês me ouvir, só isso. Ensinar homem a ser homem. Ensinar macho a ser homem. Ser macho é fácil. Até animal é macho. Até um bêbado, um cachaceiro, o cara que fumou todas, a noite inteira, ele pode ter um filho. Mas assumir a responsabilidade de pai é de poucos. Por isso que esse mundo está do jeito que está. É que é, Mara? Eu amo vocês, viu? Amém, gente? Você sabe por que eu fico indignado, irmão? Não é com as pessoas, eu fico indignado com o diabo. O diabo não pode vencer. O diabo está levando você, sua casa, sua família, seus filhos. Você sabe quem você é. Não estou falando para todo mundo, não.
Por causa da dureza do coração. Da incredulidade. O prefixo in sempre volta para dentro. Incrédulo. Ele diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Se eu for fazer uma pregação textual, então eu vou explicando versículo por versículo. Se nós somos filhos de Deus, já começa no primeiro versículo. Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Quando nós crescemos, nos tornamos adultos, deixamos de ser criança, levado por qualquer vento de doutrina, mas nós cremos, nós confiamos na palavra de Deus, nosso Pai, e relacionamos num relacionamento agradável com Ele. Ele glorifica nós como filhos e igreja, para que através da glória dele em nós, ele é glorificado através da nossa vida, porque as pessoas olham para nós e vê o Pai em nós. Como ele diz para Tomé, incrédulo: Tomé, você fala, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa é a nossa busca como ser humano, de tal forma que as pessoas olham para mim e vê Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus, as virtudes de Deus, eles veem em nós. Nós precisamos buscar isso diligentemente, em nome de Jesus. Nós precisamos ser tomados mesmo de um choque de realidade. Não é possível que esse mundo piore a cada dia mais, sem que a gente, que precisamos crescer como um único corpo, chamado igreja, maduro, cuja cabeça é Cristo. Então o corpo só se move a partir da mentalidade de Cristo, a fim de que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Não prevaleça na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Seja digno em nome de Jesus. Que as pessoas que estão em treva olham para você e falam: ainda é possível ser diferente de tudo isso que nós estamos vivendo. Onde as pessoas vão buscar beber de terça a terça. Ficar embriagado, porque não são maduros o suficiente para assumir responsabilidade. A responsabilidade de ser filho de Deus. De ser luz para um mundo de trevas. Amém? Deus achou graça em você de ouvir isso, amém? Em nome de Jesus. Já temos tempo. Aí diz o versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, a eternidade, nós entramos na eternidade, quando alguém pregou para nós, e ele fala de Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou para nos redimir da culpa dos nossos pecados e nos transformar novamente filhos de Deus pela fé na palavra de Deus. É o que diz aqui. A vida eterna. Irmão, nós entramos
entramos na vida eterna. Nós não entraremos na vida eterna quando nós morrermos deixar esse mundo. Nós entramos na vida eterna. Nós entramos na vida de Deus. E a vida de Deus é eterna. Nele está a vida. A vida é a luz dos homens. Porque tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. Nele está a vida. Não existe vida em nome de Jesus. Prega isso lá fora. Oh, meu amigo, não tem vida fora de Cristo. Você está indo para o inferno. Prega isso. Porque eu tenho convicção. Não existe vida fora de Jesus Cristo. Não adianta tentar ganhar a vida. Você vai perder. Perde a vida para Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu não sei porque é tanta dificuldade das pessoas virem para o templo. Acho que é porque os crentes é ruim demais, não é? As pessoas não é atraída por Deus através da maioria dos crentes, porque não vê Deus nos crentes. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, em nome de Jesus. Se as pessoas não estão vendo Deus na tua vida, você se preocupa. Porque o teu juízo vai ser maior. As pessoas precisam ver Deus na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou seguir que você vai entender. Aí diz o versículo 4. E eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É isso que eu estou falando. A igreja precisa ser uma pessoa madura. Porque a igreja é uma pessoa. Não é uma instituição física com um CNPJ. A igreja é uma pessoa. Sendo uma, tem muitos membros. Ainda que somos muitos, somos uma pessoa. É triste ver crente que está há 50 anos dentro da igreja, ainda não consegue viver em unidade, em harmonia, em comunhão, em amor, em perdão. Por que os casamentos estão falidos, irmão? Por causa do orgulho. O orgulho precede a queda. A altivez de espírito a ruína. As pessoas são orgulhosas e altivas. Elas estão preocupadas com o direito. O meu direito. Irmão, eu estou falando isso aí porque uma das coisas que eu faço muito, Senhor, eu não quero, eu não aceito, eu não nasci para isso, ser hipócrita. Eu não vou pregar para vocês uma coisa que eu não vivo. Em nome de Jesus. A gente precisa viver isso. Ou pelo menos você luta todos os dias para ser melhor. Amém, queridos? Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus. E tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste vem de ti. Irmão, Jesus está falando para nós, é assim que vocês têm que viver. É assim que vocês têm que ter de convicção. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, a palavra de Deus diz que todo mundo que estava ali vendo o povo sendo batizado, e Jesus batizou, né, viu o Espírito de Deus descendo sobre ele num formato de pomba, e uma voz, quem estava ali, ouviu dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir dali, Jesus, mais do que nunca, teve uma convicção de filho de Deus. Todos nós que um dia fomos alcançados pela graça, passamos pela água do batismo, eu tenho que carregar agora essa convicção, porque um Espírito desceu sobre nós, como desceu nos dias de Pentecoste, consolidando em nós a convicção de filho de Deus. Aí ele começa a falar aqui, ó, como está escrito aqui: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Tudo que você tem vem de Deus, o teu Pai.
porque lhes dei a palavra que me deste, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que o Senhor me enviaste. Eu vou viver uma vida e vou falar de Deus de tal forma, que quando as pessoas me ouvir e ver as coisas que eu faço, elas creiam que eu saí de Deus. Aquilo que você fala e faz, as pessoas precisam saber que você saiu de Deus, como João vai sair da pastora Carol. Nós saímos de Deus para manifestar a glória de Deus na nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa convicção de ser. Não na convicção de ter. Convicção de ter é diabólica, é mundana, é terrena, é burra. O jovem rico. Se eu vou falar aqui, nós vamos ficar falando 3 horas, versículo diferente. Em nome de Jesus, olha aqui, ó. Versículo 9. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Olha só. Ele fala assim: Pai Santo, as minhas coisas são todas tuas, e todas as tuas coisas, todo esse universo criado que é teu é meu. Só ouviu um aleluia. Você está entendendo, irmão? Você está preocupado com amanhã? Se você tem uma convicção de filho, ele está dizendo aqui, olha, e as tuas coisas são minhas. Está preocupado com o outro, irmão? Você está dependendo do outro para ser feliz. Você está dependendo do outro para ser. Primeiro de tudo na tua vida, você tem que saber que eu sou. Jesus o tempo todo diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele nunca diz eu tenho, ainda que ele tenha tudo. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Ele nunca diz eu tenho. Isso aí é um sentimento, uma percepção demoníaca do ser humano. Que acha que para ser ele precisa ter. Todas as coisas e todo o poder me foi dado no céu e da terra. Portanto, ide. Amém? Oh, Deus querido. Vamos parar, porque daqui a pouco o vizinho começa a reclamar. Amém? Glória a Deus. O senhor cantou agora há pouco. Nós vamos repetir para ver se todo mundo, a partir de agora, tem coragem de repetir isso. Tudo que tem é teu e tudo que o Senhor tem é meu. Essa é a vida, irmãos. O que você tem, irmão, se é de Deus, é do seu irmão. Tem gente acumulando, igual camelo. Você sabia que camelo bebe aquele mundo d'água? Porque ele guarda naquela córcova dele aqui. Vocês sabiam? Vocês não sabem? É isso. Aí, irmão, ele pode caminhar ali 40 dias no deserto, sem beber água, ele vai só alimentando uma caixa d'água aqui em cima. Por isso que Jesus falou assim, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico acumula. Ele não fala, ele não canta, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é nosso, irmão. Tudo que você tem que ser de todo mundo. Porque nós somos um. Amém, Jesus querido. Eu queria que vocês se levantassem. Toda a tua força, todo o teu vigor, todo o teu fôlego é para cantar para o nosso Pai, em nome de Jesus.
partiu o pão, ele serviu o vinho e deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez o vivo caminho, nos deu plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Deus se encarnou, sentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, aleluia, declare. Fez o vivo caminho, e tudo que eu tenho é teu, Jesus. Levante as suas mãos. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, tudo que eu tenho, diga, tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu destino por inteiro, tudo é teu. Soy yo la que son do mamá oh, yo mamá la soy oh yo que moyo la mana sondo yo mamá la ye que soy yo la mamá no yo la soy mamá que soy yo le mamá. Queridos, tem alguém aí que gostaria de receber uma oração de renovo? Sabe, irmão, às vezes tem alguém que rompeu de alguma forma a sua aliança, sabe, de filhos, irmão. Entenda uma coisa, não existe vida lá fora. Não existe, é uma mentira, é um engano. Eu queria que você saísse do seu lugar. À medida que nós cantamos, nós queremos orar por você. Você que quer reatar a sua aliança, irmão, fazendo uma nova aliança, renovando essa aliança de amor filial com o Pai. Eu quero orar por você, irmão. Eu quero repreender toda mentira, toda seta, todo veneno do diabo nas suas emoções.
Em nome de Jesus, para que você encontre força de Deus, vida de Deus. Saia do seu lugar, irmão. Em nome de Jesus.